Alô? Boa noite quem está entrando. Boa noite, Luan. Ciane Schirmer, minha preciosa. Boa noite a todos. Gabriela Bento, boa noite. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa live. Vamos falar um pouco de perícia forense digital. E quero falar especialmente como advogada que tem um processo sobre perícia, né, que envolve a perícia. Boa noite, minha estrela preferidas. Boa noite, saudade de você também, Gabriela. Um beijão para você, para sua filha. Parabéns pela belezura. Pois bem, eu quero falar enquanto advogada, mas que tem um olhar tecnológico sobre a situação, né? Não somente como aspecto jurídico. Hoje em dia, se você falar que vai falar somente de aspectos jurídicos, infelizmente, você não vai conseguir advogar mais. Você tem que conhecer além. Tem que dar um passo além do aspecto jurídico. Boa noite, Raíssa. Então, eu trouxe aqui, falei num vídeo anterior, sobre o laudo pericial que foi emitido pela Superintendência da Polícia de São Paulo, onde foi analisado um equipamento de um MacBook. E nele vem descrito o seguinte, eu vou repetir porque quem não assistiu o filme, a gente vai poder explanar mais sobre o assunto, para que todo mundo possa entender efetivamente daquilo que eu estou querendo levar de conhecimento a vocês. Mas lembre-se, hoje é gratuito. Em virtude de não dispor esse núcleo de perícias de equipamentos e softwares específicos para aquisição dos dados diretamente do SSD do dispositivo analisado. Então, aí a gente já tem que fazer uma observação. Ele não dispõe do dispositivo para fazer aquisição forense. O que significa isso? Significa que você faz uma duplicação forense. Você copia o SSD ou HD de bit a bit. Significa que você tem uma cópia integral. Você deve levar consigo, através dessa duplicação, um espelho, a gente também chama de espelhamento, do computador, do HD, do celular, do que foi feito. Ou seja, não trata-se de uma cópia, trata-se de uma duplicação forense. Então ali ele já está me informando que ele não tem esse dispositivo para realizar essa aquisição. Então ele procedeu-se ao acesso aos dados com o equipamento ligado. Existem duas diferenças na perícia forense. Uma é perícia viva, né? E outra é perícia post-mortem. A perícia viva, aconteceu um incidente, a gente chega lá e faz a perícia. A perícia morta é aquele computador que chegou para a gente desligado. Então, ele não fez nenhuma e nem outra. Simplesmente ele fez através da utilização da senha e do login do usuário fornecido pelo próprio titular do equipamento. Pois bem, assim, ao acessar o sistema e após uma acurada busca, foi possível encontrar arquivos de textos, planilhas, imagens, vídeo, os quais foram exportados e gravados em mídia ótica que acompanha o presente laudo. Pois bem, o que destaca aqui é o seguinte, ele, após ligar o computador através de login e senha do próprio titular do computador, ele copiou planilha, imagem e vídeo. Ele não fez cópia bit a bit. Existem possibilidades da gente inserir, estou falando aí a gente,
A gente não. O hacker, ele insere informações, pode ser malware, pode ser algum tipo de vírus, no espaço não alocado, chamado Slack Space, que naturalmente não foi copiado. Ou seja, no momento que ele vai fazer a análise, ele só copia o que está no equipamento e transfere isso daí para uma mídia ótica. E aí, olha, aqui creio que não vai aparecer espelhado para vocês. Mas quando vai aparecer ao contrário. Mas é só para ilustrar mesmo. Quem lembra disso daqui, favor não informar a data de nascimento, porque vai estar se entregando. Mas ele transferiu para uma mídia ótica, neste caso não tem nada a ver com esse, um CD, ou então pendrive, ou então no SSD. Ele transferiu o que ele já encontrou pro HD. Ele não fez uma duplicação forense para que fosse feita a análise dos metadados. O que significa isso? São dados sobre os dados. Então, o que a perícia faz? A partir da análise dos eventos ocorridos, é possível reconstruir as ações. O que acontece? É como se nós voltássemos e fizéssemos o passo a passo daquilo que se tornou um incidente. Ou seja, através de uma invasão cibernética, ou seja, através de um vazamento de dados pelo próprio usuário, pela própria empresa. Mas acontece que, fazendo a perícia da forma que essa pessoa, que o oficial fez, a gente não consegue reconstruir. A gente só sabe o que tem de conteúdo na planilha, na imagem, no vídeo. A perícia, ela é importante para quê? Para que você possa perguntar quando aconteceu, quem foi, quando foi, por quê, onde. É como se isso daqui fosse um corpo. Não existe o corpo que o perito faz num caso de morte, de homicídio. Existe um corpo. Esse daqui é o corpo para nós, que somos peritos forenses digitais. Então, você que é advogado, você precisa saber que esse daqui é o corpo do cliente. É o corpo onde você vai precisar analisar para saber que incidente cibernético aconteceu. Para, assim, poder informar quando, quem, como, onde. Porque ali ficam registrados, ficam os logs e as informações para que a gente possa fazer o laudo pericial, acompanhada de uma cadeia de custódia. Então, já lá no início, percebe-se que não foi feito dessa forma. Percebe-se que a própria autoridade judicial permitiu que fosse feita através de uma análise com login e senha fornecido pelo próprio usuário. Porque quando a gente faz a duplicação forense, a perícia morta, ou perícia viva, a gente tem que fazer um bloqueador de escrita. Porque em diversas situações, até mesmo se você mexe o mouse, você subscreve dados no seu HD. Então, como eu posso dizer o seguinte, olha, aquele computador que você está periciando, ele está íntegro. Porque a perícia, ela visa entregar para você a integridade, a autenticidade das informações. A perícia tem como característica a possibilidade de repetibilidade. Você tem a chance de repetir a perícia. E, repetindo-se a perícia através de quaisquer equipamentos, através de quaisquer softwares, o resultado vai ser o mesmo. Naquele caso, a gente não consegue repetir. Claro que copiar, colar, extrair, a gente consegue fazer, ok. Mas a gente não consegue capturar os metadados daquele equipamento, daquele corpo. Porque o que a gente traz,
o que a gente vai analisar são isso daqui. São os bits do computador. Isso daqui para a gente é que vai dizer o que está efetivamente acontecendo no seu computador. Através daquela forma que foi feita, a gente não consegue recuperar, por exemplo, algo que foi apagado, deletado da máquina. Porque quando você deleta algo, você simplesmente não deleta. Você só renomeia, você move de ocupado para livre. O espaço deixa de estar ocupado. Então, a gente consegue fazer uma recuperação. Em muitas situações, a gente consegue efetivamente recuperar os dados que foram apagados. Da forma que foi feita, autorizada pela própria autoridade judicial, a gente não consegue proceder desta forma. E você, advogado, como é que você vai questionar a autoridade policial, a autoridade judiciária? Como você vai apresentar essas informações para a parte adversa, se você não tem conhecimento daquilo, o que aconteceu? Você sabe que a forma que foi feita é a forma incorreta? Então, a primeira coisa, ao ser chamado para uma perícia, ou mesmo um escritório de advocacia recebeu, por favor, eu sofri um ataque hacker, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é fazer o isolamento. A mesma coisa daquele corpo. Você deve isolar aquele equipamento, porque a perícia forense digital, ela anda de mãos dadas com as demais áreas. Contábil, a própria médica, né? A própria ciência, porque a gente consegue fazer na perícia forense digital, a gente faz, por exemplo, a análise de DNA, né? Porque de repente foi deixado no equipamento, numa mesa, no mouse, o DNA do real atacante, né? Então, as técnicas de forense, elas podem ser necessárias para responder os requisitos dos relatórios de incidência de LGPD. Por quê? Se existe hoje uma lei de proteção de dados, e se você precisa comunicar um incidente cibernético à autoridade, você precisa saber o que efetivamente aconteceu. E a sua resposta tem que ser rápida. Em relação à LGPD, não é só sobre responsabilizar alguém. Não é só sobre identificar quem foi, quem fez alguma coisa. Mas, sobretudo, identificar quais titulares dos dados e objetos foram comprometidos. Porque eu preciso enviar esse relatório, eu preciso classificar, inclusive se houve um grande vazamento ou não. Eu preciso informar a autoridade não só sobre o titular dos dados, mas eu preciso também informar ao titular dos dados. A gente precisa ter consciência das consequências de um vazamento de dados. Os seus funcionários, eles precisam saber aquilo que eles estão tratando. O manuseio das informações, desde o alto privilégio até o privilégio simples, eles precisam ser feitas, precisam ser informadas aos funcionários. Sem diretriz, o funcionário não sabe como agir num caso de incidente. Se hoje se uma empresa ou a sua própria empresa sofrer uma violação de dados, você vai contatar quem? O que você sabe o que deve ser feito ou simplesmente acha que tem que tirar da tomada o computador para que não ocorra mais vazamento de dados? Você tem noção daquilo que é necessário fazer para garantir uma resposta eficiente e um plano de continuidade? Porque a gente precisa dar resposta ao incidente cibernético. Mas também eu preciso manter o meu dispositivo, a minha empresa ativa, para que o meu sistema continue trabalhando, ainda que precariamente.
mas que eu continue trabalhando, continue atendendo os meus clientes. Você sabe como fazer isso? Você que é advogado, sabe o valor dos dados? Todo mundo fala, os dados são o novo petróleo, mas a gente não está levando efetivamente isso a sério. Eu já visto tanto de reportagem que vem aí dizendo número pequeno, percentual pequeno, baixo, de empresas que já implementaram e adequaram a LGPD. E lembrando, não basta somente adequar, implementar a LGPD. É importante que você faça auditoria, porque a LGPD não é uma norma estática. A tecnologia é dinâmica. De 5 em 5 segundos, algo está acontecendo, um crime está acontecendo. Você sabe como orientar? Então, de todas as maneiras, os dados, as informações estão presentes na nossa vida. Em todos os segmentos. A escola sabe o que fazer com os dados dos alunos. Essa questão que recentemente, infelizmente, impactou o Brasil com ataques, diversas mensagens foram compartilhadas entre mães dizendo: eu não vou mandar meu filho para a escola. E onde já se viu dizer que escola é lugar de medo? Qual era o canal de atendimento? O que o diretor, o educador fazia com as informações que chegavam de um possível ataque, uma possível ameaça? A gente fala em relação às fotos, ao compartilhamento de fotos, ou você simplesmente entrega o celular na mão do seu filho, dá um tchau e acha que está tudo bem, porque qualquer hora você pode falar com ele. Mas você não está entregando só um celular, é uma arma. A depender de quem utilizá-la, a depender das mãos de quem esse celular chegar, pode se tornar uma arma. Quais informações tem no celular do seu filho? Você anda vigiando? Em relação às empresas, sem informação, alguma empresa consegue trabalhar? Não consegue. Se houver um bloqueio do seu banco de dados, você consegue prestar um serviço adequado e eficiente? Não consegue. Você não consegue emitir nota fiscal? Quem fez a declaração de imposto de renda pode ter percebido que a gente faz, a gente entra no aplicativo e imediatamente já conecta no gov.br. E ali já tem diversas informações. Por quê? Porque as informações agora são todas compartilhadas. Não tem como fugir disso. É daqui para frente. E você sabe como lidar com o novo mundo? E aí eu peço a atenção dos advogados. Você sabe como orientar o seu cliente no momento de sofrer um ataque cibernético? Não só de empresa, mas também uma pessoa física. Qual a orientação que você vai fornecer para eles? Então hoje eu trouxe aqui essas informações e não vou demorar. Já estou terminando aqui esse podcast, essa live aqui transmitida pelo Instagram. Vou colocar lá no meu canal do YouTube, @Instituto Evelyn Shots. E no Spotify, Liberdade para Viver Seguro. E ali você vai poder comentar e compartilhar. Mas você, advogado, sabe como orientar o seu cliente sobre as demandas do novo mundo? Você sabe a quem recorrer? Então é por isso que eu vim hoje trazer essas informações. Porque eu preciso compartilhar com você que nós temos um curso que fala sobre os aspectos legais da perícia forense digital. Eu não quero te ensinar a mexer no computador, a aprender Kali Linux, a aprender diversos Celebrite, a diversos sistemas que estão aí hoje no mercado. Eu não quero, não é a minha intenção fazer você entender bit a bit do sistema.
A minha intenção é fazer com que você saiba como socorrer o seu cliente no momento que ele te ligar. A minha intenção é fazê-lo ter conhecimento do que pode ser feito ou que não deve ser feito de maneira alguma, sob o risco de você perder a única evidência, a única prova capaz de você instruir um processo. Se você não tem prova, você não tem processo. Como você faz? Então, hoje, esse bate-papo, né, essa conversa com vocês é sobre isso. Sobre a liberdade de viver seguro, conhecendo efetivamente os aspectos da perícia forense digital. O que você deve fazer é como o primeiro atendimento. É como se fosse o socorro, a emergência. Eu quero levar para você a oportunidade de atender o seu cliente que te ligar no momento de desespero. E para você orientá-lo naquilo que deve ser feito, a título de emergência, para apagar o fogo. Então, se você ficou interessado nesse conteúdo, entre em contato conosco. O nosso e-mail, e que vai estar aqui na publicação dessa live, é evelyn@evelynshots.seg.segurança.br. Entre em contato conosco e vem para o time do novo mundo, o mundo digital. Grande abraço para vocês e obrigada pela participação. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Até a próxima.